Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Quase tudo é constituído por ciclos. O ciclo da vida, o ciclo da água, o ciclo da agricultura, o ciclo da economia e o ciclo da política. De todos estes ciclos, e de mais uns quantos que podia ter referido, hoje apetece-me falar sobre o ciclo da política. É um ciclo de que todos podemos e devemos falar. Ainda que alguns gostem de revestir a análise política de nuances de complexidade, empregando termos de difícil compreensão e fazendo aturadas explanações, extrapolações, outras coisas terminadas em ões, direi que a diferença entre falar de política e de futebol é mais ou menos a mesma que existe entre um hambúrguer de McDonald's e um outro do Burger King. Uns dirão que um é maior do que o outro, que um é mais alto, que um tem uma estrutura mais complexa, que um é mais saboroso, mais salgado, etc. A verdade é que são ambos fast food destinados a saciar-nos o apetite de forma rápida e barata. No que me importa, falo de política como a generalidade das pessoas fala de futebol, como uma espécie de treinador de bancada. Não que queira treinar alguém, bem entendido. Apenas porque é da bancada que falo, pois que por ora sou apenas aquilo que alguém decidiu apelidar de militante de base, não integrando nenhum órgão do meu partido. No entanto, isso não me impede nem limita a possibilidade de tecer um ou outro comentário sobre o que se vai passando no meu partido, e concretamente na secção de que sou militante. Feitas estas considerações, é sobre o ciclo político do Partido Socialista de São Pedro do Sul que falo. Repito, sobre o ciclo político do Partido Socialista e não sobre o Executivo Camarário de São Pedro do Sul, que por acaso é liderado por este partido. Nas eleições autárquicas de 2013, o Partido Socialista teve uma vitória inequívoca sobre o Partido Social Democrata. Mais de 1.300 votos de vantagem ditaram uma diferença expressiva e sem margem para interpretações restritivas. Em termos percentuais, o PS alcançou quase 50% e o PSD apenas 37,71%. Só na União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, o resultado do PS excedeu em mais do dobro o alcançado pelo PSD. Esmagador, sem dúvida. De setembro de 2013, a altura em que foi alcançado este resultado histórico, até maio de 2014, a altura em que se realizaram as eleições europeias, o PS, pese embora tenha sido o partido mais votado, obteve apenas 35,96% contra os 34,72% do Partido Social Democrata. Em termos de votos absolutos, a diferença entre estes dois partidos foi de apenas 70 votos. Bem sei, e já o disse, que uma coisa são eleições autárquicas e outra bem diferente são eleições europeias, mas uma quebra de 15% na percentagem dos votos não é coisa pouca e por isso não pode deixar de ser salientada. O que tem feito o PS desde as autárquicas? Quantas assembleias de militantes foram já efetuadas desde estas eleições? Quais as conclusões extraídas sobre o resultado tangencial das europeias? Quais as medidas que estão a ser tomadas para inverter este caminho perdedor? O que pensam os militantes sampedrenses? Qual a posição oficial do Partido Socialista de São Pedro do Sul sobre o difícil momento que o partido atravessa? Ou seja, qual dos candidatos apoia, Seguro ou Costa? Os partidos, sejam eles quais forem, devem ser forças vivas dos locais onde se inserem. Devem ser locais de reflexão e de ação. Os partidos não podem hibernar entre os atos eleitorais, ressuscitando de quando em vez para garantir a eleição dos seus candidatos. Um partido que não se mantém vivo e ativo é um não partido. Um partido que se arrasta e sobrevive apenas para justificar a sua própria existência e a dos seus dirigentes, sem que seja criado qualquer valor. É um partido a prazo, moribundo. Estar-se-á perante um fim de ciclo político de São Pedro do Sul ou estará prestes a ser marcada uma reunião magna e eu é que ando mal informado? Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.